Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos. Começa agora o nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira. A gente trazendo mais uma temática aqui para a nossa bancada, para a nossa mesa, nesse finalzinho de semana, e trazendo um assunto, mais uma vez, um assunto muito relevante. Espero que você acompanhe atento aí. Participe conosco, né? Interaja conosco pelo nosso WhatsApp, 996224547. Sua participação é muito importante para dar sua opinião, né? Trazer algum relato, alguma informação, porque o assunto realmente é muito relevante, né? É um assunto que nos preocupa, deixa toda a sociedade, as autoridades e os movimentos muito preocupados, né? Antes disso, antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, vamos ver como é que está o trânsito aí fora, aquele pulinho lá fora para ver a nossa imagem externa. Temos hoje a câmera, não? Perderam a imagem. Então, vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje, desta noite de sexta-feira, para falar um pouquinho sobre... Já estamos no final do Maio Laranja, mas é um assunto que perdura pelo ano inteiro. A violência de modo geral, né? Mas principalmente a violência sexual e o abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil inteiro, e aqui em Linhares, no Espírito Santo, não é diferente. Por isso eu recebo aqui a Mila Pião Moreira, gerente do SUAS. Boa noite, Mila. Prazer tê-la conosco. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Explica pra gente o que é o SUAS, né? Para o pessoal de casa já ficar antenado. Isso aí. Cláudio, o SUAS, ele é o Sistema Único de Assistência Social, e ele tem, então, ele é o gestor de todas as políticas sociais, de todos os programas, serviços e projetos da política social. Tá tudo englobado aí no SUAS, né? Tudo englobado no SUAS. Tá joia. O Rony Preata é conselheiro tutelar do município aqui também. Ô Rony, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui mais uma vez e agradecemos o espaço que vocês dão para a gente estar falando sobre esse tema. É nosso papel, nossa obrigação, gente, porque o tema é muito sensível. Nós tratamos desse assunto há alguns dias atrás com a delegada da Infância e Juventude aqui de Linhares, doutora Silvana. Também participou conosco uma psicóloga, e hoje, né, para a gente fechar essa temática no mês de maio, a gente, claro, vai retomar esse assunto em outras oportunidades. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os casos de violência, abuso sexual, as denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, né, aos conselheiros tutelares, e também à Secretaria de Assistência Social. Ô Mila, um assunto, e você me dava números aqui que realmente nos assustam muito, né? Porque assim, a gente está acostumado a divulgar alguns casos, um ou outro caso, mas são muitos casos de violência contra a criança em Linhares, né? Infelizmente, Cláudio, 51% dos casos hoje em atendimento no CREAS, eles são de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, 51%, né, de uma população de atendimento é muito alto. Muito alto. Isso nos preocupa muito, né, porque estamos falando não de números, estamos falando de vidas, né? Vidas que estão sendo construídas numa situação de violação de direitos. E é um trauma que, né, não é o que mencionar que é algo horroroso, né? Isso vai trazer um trauma para sempre. Agora é um número altíssimo, 51% só de criança e adolescente abusada sexualmente, né? Muito alto. Isso aí. A Michele, assistente social do CREAS, ela nos contou em uma entrevista que desde 2018, que é o período que ela atende, que ela trabalha no CREAS,
todos os dias são encaminhados casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Todo dia tem um caso, Todos pelo menos. os dias tem um caso, né? Então, isso nos preocupa muito, porque nós temos o dever de proteger as nossas Obrigação. crianças, né? Nós, adultos, temos esse dever. E dizer que todos os dias, né, tem uma criança abusada, e isso significa dizer que 10% dos casos são notificados apenas. Então, para uma criança que é encaminhada, 9 estão sendo... Exatamente. Essa informação não tem chegado, né, Rony? É verdade. E isso traz um desafio ainda maior, gente, essa quantidade de crianças sofrendo esses abusos que a gente não está sabendo de nada ainda, né? É um desafio bem grande. Né? E é onde a gente sempre pede o apoio da sociedade, da comunidade, em estar informando. Né? A gente está aí hoje num período de pandemia, onde trouxe a necessidade do isolamento social, as escolas, né, de portas fechadas, que são, né, uma grande aliada, onde a gente consegue detectar esse tipo de situação, né, de violência contra a criança e adolescente, seja ela sexual, seja agressão. E hoje a gente está assim, né, as crianças elas sem ir para a escola. Então aí traz o papel da sociedade, que é dever do Estado, da família, da sociedade em geral, defender, como a Mila disse, o direito da criança e adolescente. Ô Mila, a delegada até falava isso, que assim, uma grande ferramenta, uma grande parceira, digamos assim, que nós temos na proteção da criança e adolescente é a escola. E hoje os professores não estão podendo ter aquele olhar diferenciado que sempre tem, né, pelos alunos, porque eles não estão presencialmente. Isso traz ainda um outro desafio, né? Exatamente. O desafio torna-se maior na questão da sensibilidade desse professor. Porque mesmo que a escola não consiga, nesse momento, funcionar na sua completude, em algum momento esse professor vai ter contato com essa criança, seja por videochamada, seja por atividades que estão sendo encaminhadas, e é nesse momento que talvez a criança vai sinalizar que está acontecendo alguma coisa, né? E por isso que esse professor precisa estar atento a esses pequenos sinais, mas que podem indicar uma situação de violação de direitos. Ô Rony, e aí é o papel de cada cidadão, porque assim, o abuso pode estar acontecendo do lado da sua casa, né? Isso aí. E a criança, ela traz os sinais, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar percebe, ou não né? dá atenção, né, aquilo que ela vem trazendo de sinal pra gente. Ou muitas das vezes a gente, assim, o problema não é meu, a gente Eu não não vou quer me se envolver. Mas a gente tem que se preocupar, porque hoje está acontecendo com aquela criança. Amanhã pode estar dentro da nossa casa, se a gente não tomar a nossa atitude de cidadão e denunciar, fazer com que o agressor ele pague por aquilo que ele está fazendo. Aliás, não denunciar nesses casos, não se intrometer, pode configurar inclusive até uma questão administrativa Omissão. e a depender até uma questão criminal, porque deixar de socorrer uma criança numa situação de perigo é um dever de todos. É né? omissão. É omissão, Pode né? estar respondendo por omissão. Ô Rony, um caso específico que me veio à mente agora e que nos entristeceu muito, Mila, essa semana, né? A gente, infelizmente, tem casos todos os dias, mas esse em específico foi o caso da menina que está lá em Colatina. A gente, claro, não está divulgando nomes, né? A gente nem tem essa possibilidade, justamente para preservar a identidade da criança. Mas, enfim, o casal está preso, né? O pai e a madrasta da criança, a menina brutalmente agredida e o conselho tutelar, assim que foi acionado, interveio lá nessa questão, né? Isso, na verdade, isso aconteceu na Regional 2, porque em áreas nós temos 2 conselhos. Você é da Regional 1. Eu sou da Regional 1. Aconteceu na Regional 2. Mas sim, no momento em que o conselho ele foi acionado, ele foi até o hospital e tomou todas as providências cabíveis no momento. Que é o papel do conselho. Ele detectou qualquer situação, já aciona as autoridades, já... Isso, busca a primeiramente, né, ele vai tirar a criança da situação de risco. Se o risco está dentro de casa, a gente, infelizmente, o agressor ele tem que se afastar, mas muitas vezes, infelizmente, a família, né, por conivência ou por não querer que... Geralmente, o agressor, no Brasil, a maioria dos casos, o agressor ele é parente da vítima. Então, a família, às vezes, por querer esconder ou por não querer que o agressor ele pague, né, criminalmente por aquilo, acaba sendo omisso e sendo negligente, né? Com a situação. E aí o conselho ele tem que entrar com um papel que é proteger a criança. E daí é feito boletim de ocorrência, encaminhado para o serviço, para o CREAS, em caso de violação já detectada. E o CREAS faz o acompanhamento da família e a criança. Ô Mila, essa grande rede, né, que para funcionar melhor ainda precisa dessa contribuição da sociedade, né, da população.
Exatamente, né? Nós precisamos ser acionados para que possamos, então, dar os devidos atendimentos a essa criança e esse adolescente. Importante dizer, ainda na fala do Rony, que 90% dos casos acontecem dentro da casa da vítima. Então, estamos falando de uma relação de dominação. Exato. Né? E o CREAS também traz como dado que um dos principais agressores nessa ordem, tá? No monitoramento do CREAS, são os padrastos, os pais, os tios e os avós. Né? Então, quer dizer, geralmente do sexo masculino, a maior parte. Normalmente do sexo masculino. Então, dentro da própria casa, com pessoas da relação da confiança da criança, isso dificulta a questão da identificação, mas não impede que seja notificado qualquer caso de suspeita de violação. Sem dúvida. E garantindo a essa criança o atendimento adequado, né? Rony, eu fico pensando aqui, é um trabalho tão difícil, porque assim, imagina uma criança como essa, de 5 anos de idade, né? É claro que teve um desfecho trágico, porque a criança ficou gravemente ferida e teve que ser levada para o hospital. Agora, imagina se isso não tivesse ocorrido, né? Ela não tivesse sido levada para o hospital, o quanto que essa menina poderia estar sofrendo até agora. Está sofrendo, até agora. É um trabalho, assim, para nós, né, profissionais que estamos atuando na área, triste e prazeroso, né? Triste porque a gente tem que lidar com isso diariamente. E prazeroso porque a gente pode contribuir para que aquela criança que está sofrendo saia daquele âmbito de sofrimento. Isso aí. Porque, Mila, imagina que reação vai ter uma criança de 5 anos de idade com um adulto, né? Não tem como nem se expressar. Se formos analisar uma situação de grande perversidade, né? Você subjugar uma criança que está sob seus cuidados, você subjugar uma criança que tem uma relação de afeto com você, uma relação de carinho, e ainda ameaçar esta criança que ela não pode contar nada para ninguém, porque coisas piores vão acontecer. Então, acredito que cabe uma reflexão. Que tipo de construção social nós estamos fazendo quando nós praticamos violência contra crianças e adolescentes, né? Então, importa dizer que nós precisamos sim preservar essas crianças para que tenhamos uma sociedade sadia, né? Porque as consequências, elas são inúmeras, né? E são imprevisíveis até, a depender da circunstância. Exatamente. Significa dizer que precisamos de políticas públicas efetivas para que essa criança tenha o atendimento necessário para minimizar essas consequências, né? Psicológicas, sociais, enfim. Então, nós adultos, mais uma vez, nós temos o dever de proteger essas crianças que estão sob nossa responsabilidade e todas as crianças quando praticamos a denúncia. Gente, o que me vem à mente é o seguinte, nesse caso, eu estou insistindo nessa questão da criança de 5 anos, porque foi algo assim que nos chocou bastante. Claro que se formos puxar no histórico aqui na cidade de Linhares, nós temos aí casos bárbaros de violência contra a criança, violência sexual. Nesse caso, o delegado parece que confirmou lá, não teve a questão da violência sexual. Isso nos alivia um pouco, mas a violência física ocorreu, uma tortura, né? Então, inclusive, vou botar o relato do delegado Fabrício Lucindo, ele fala um pouquinho, dividimos em 2 partes aí a fala do delegado, como é que foi esse primeiro atendimento lá no PA do Baixel, como é que o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar, como é que foi depois o desfecho desse caso? Quando a criança deu entrada para atendimento médico, o médico já desconfiou e chamou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi ao local, fez o primeiro atendimento, viu a gravidade do problema, chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou também no local, conduziu os pais para a delegacia e aqui foram ouvidos durante a noite e a madrugada, repetidamente pelo nosso delegado plantonista que atendeu o caso, e ele despachou no sentido que, como não houve confissão e ainda é necessário outras diligências, ele não fez o auto de prisão em flagrante. Outras diligências vão ser feitas agora pela manhã. Mas a menina está com muitos hematomas, conforme as fotografias foram apresentadas, perdeu 2 dentes e está na UTI no hospital em Colatina. O pai e a madrasta reafirmam que a criança está sob o cuidado deles há mais de um mês e 15 dias, que veio da Bahia, e que eles de forma alguma agrediram a menina. Só que os hematomas, os 2 dentes que ela perdeu e outras lesões que ela tem, estão informando o contrário. Bom, essa gravação com o delegado foi exatamente num dia após, né, esta ocorrência. O inquérito já foi fechado, o casal
foi preso, né, prisão preventiva decretada contra eles, a mulher e o homem, a madrasta e o pai. O pai por omissão, né, não foi ele quem agrediu, mas não tomou providência, e a mulher por ter agredido tão violentamente a ponto de levar ao coma, né? A criança está em estado grave, em colatina, traumatismo craniano, etc. E aí a gente nota, nesse caso que eu estava dizendo, o seguinte, que há relatos do delegado que vizinhos disseram ter ouvido alguma coisa, né? Olha aí como que entra o papel do vizinho. Mas por que não tomou providência, né? Isso que me deixa em dúvida, Rony. É verdade. E quando a gente não toma providência, chega ao extremo, que foi o caso dessa criança aí. Podia ter morrido, né? Podia ter morrido. Pegando a fala da Mila, quando ela fala da agressão psicológica, que a criança vem sofrendo, a pressão psicológica, que além da violência física, tem a psicológica também, que, ó, se contar eu te mato, se contar eu mato pro seu pai e sua mãe. E acaba retraindo a criança. Então, quando a criança ela chega a abrir a boca e contar para alguém, seja para um profissional, um professor, qualquer vizinho, é porque aquela pessoa está trazendo confiança a ela. Exatamente. E isso aí que entra o papel do cidadão, entra o papel do profissional, de levar isso à frente, para tirar a criança daquele sofrimento. Exatamente. E aqui a gente falava de uma coisa tão sórdida, né, Mila, que assim, o abusador comete ali o primeiro ato e para manter, né, aquilo sob sigilo, ele usa desses artifícios de ameaçar, de dizer que vai matar, que vai bater, etc. E a criança acaba sendo uma vítima constante. Sim, porque ele subjuga essa criança, né? Então essa criança fica sob a dominação dele. Já está por ele ser adulto, exatamente, né? E continua ainda mais na questão das ameaças, né? Então essa criança, imagine, Cláudio, novamente, é o pai, é o avô, é a mãe, né? São pessoas que deveriam protegê-las. Se essas pessoas a agridem, quebram a confiança, quebram o afeto, como que ela vai estabelecer a confiança com outra pessoa? Então, isso que o Rony falou é muito importante, né? Porque a partir do momento que essa criança volta a confiar em alguém, a ponto de relatar toda essa violência que ela está sofrendo, nós precisamos ter um olhar muito atento, porque é muito comum dizer que as crianças mentem, que as crianças fantasiam, mas estudos mostram que apenas 8% das crianças acabam inventando uma situação como essa. Pode ser, mas é muito raro. É muito raro, e quando isso acontece, por certo, tem um adulto instruindo essa criança a fazer isso, né? Então, a gente precisa acreditar na fala da criança, a gente precisa depositar essa confiança, nós precisamos denunciar. Os vizinhos, né, talvez não queiram se identificar. Nem precisa, né? Nem precisa. E existe o Disque 100 para isso, né, que é uma denúncia anônima, mas ele precisa ser notificado, precisa ser denunciado qualquer suspeita, qualquer alteração no comportamento da criança. Criança, né, que chora demais. Criança que chora, criança que reclama, criança que tinha uma relação com uma certa pessoa, já não tem mais, criança que deixou de ser sociável, criança que deixou gostava de estudar, já não quer mais estudar, fica apática, enfim, são vários sinais de um possível abuso, né? Ô, Rony, isso nos traz uma preocupação, porque assim, a sociedade de hoje, a gente tem dado pouca atenção às crianças. Hoje, infelizmente, eu falo como pai, né, e isso é um alerta para todos nós, pais e mães, deixar às vezes o celular de lado, ouvir um pouquinho o filho, né, porque às vezes é uma conversinha ali simples, né, a criança pode revelar algo que está oculto. Isso aí, você consegue detectar. Então, assim, a importância é você prestar atenção realmente, né? E a criança, ela também traz sinais. Quando ela não fala, mas ela traz sinais. Se é uma criança alegre, ela vai ficar retraída. Tem alguma coisa errada, né? Ou ela vai ficar agitada demais. Entendeu? Ou é criança que fica, né, chorando demais. Ou que tem medo de alguém. Ou medo de alguém, ou quer se afastar de tal pessoa, entendeu? Ou traz proximidade, né, do pai ou da mãe, assim, uma proximidade excessiva, porque está demonstrando talvez um certo medo. Perde interesse, às vezes, no brincar, no estudar. Então, tudo é sinais que nós devemos ficar alertos e conversar com os nossos filhos. Não, sem dúvida. Nós precisamos orientar os nossos filhos de que nós estamos ali para protegê-los e eles precisam confiar na gente. Porque essa questão, e sempre instruir, ó, se alguém vir, fizer algum mal, ameaçando que vai matar o papai, vai matar a mamãe, ou vai te matar, não, papai e mamãe são os melhores amigos. A gente tem que demonstrar essa confiança, nós temos que prestar atenção. Preparar as crianças, né, Mila, para essas situações. O mais difícil é que, sim, que esse tipo de agressão parte exatamente de quem deveria proteger, né? Mas sempre vai ter alguém na família ali que vai poder ajudar. Isso.
todos nós precisamos estar atentos, né? Sendo o primeiro núcleo familiar, o primeiro núcleo social dessa criança é a família. É a família. Então, nós precisamos estar atentos, proteger, ouvir, observar sinais, comportamentos, né? De possíveis abusos, de possíveis violências. Então, nós precisamos ter um olhar muito atento, Cláudia, a essa situação. Pois é, gente, nós temos aí o Disque 100, tem o 181 da Polícia Civil, tem o próprio Conselho Tutelar, né? Regional 1, Regional 2. Vou divulgar aí os contatos. Regional 1 você pode estar ligando 99857-7964. A ligação ela pode ser cobrar 9090, anônima. E tem o Regional 2, que é o 99857-7562. Pode ligar, cobrar também 9090. E a denúncia ela pode ser anônima, não precisa identificar, não precisa ter esse medo. Então, o Regional 1, 99857-7964, né? Isso. E o Regional 2, 99857-7562. Buscando nas redes, né, no site da Prefeitura, tem esses contatos lá, pode ligar, cobrar. Ô, Rony, daqui a pouco, no segundo bloco, vou até pedir para você explicar para quem está em casa como é que funciona, né? Como é que é o trabalho do Conselho Tutelar na prática, né? Chegou lá a denúncia via telefone, recebemos aqui uma denúncia. Qual o primeiro passo, né, que o conselheiro deve tomar para atender alguma criança que está numa situação de perigo? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do bate-papo das 6 de hoje. Estamos falando sobre um assunto muito sério, viu, gente? A violência, o abuso sexual contra crianças e adolescentes, casos crescentes, né? Cada dia ocorrem casos aqui na cidade de Linhares e assim é comum também em outras partes do Espírito Santo e no Brasil, mundo afora, né? Recebendo aqui Mila Peão Moreira, que é gerente do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, e o conselheiro tutelar, o Rony Preato, nesse bate-papo. Rony, a gente foi para o intervalo falando sobre a forma de trabalho, só para quem está em casa entender, quando chega uma denúncia lá para vocês, qual o primeiro passo, como que é a ação tomada pelo Conselho Tutelar? Então, Cláudio, tem duas situações. Quando a denúncia ela chega anônima, essa criança talvez não fez o relato espontâneo para alguém ainda, a gente conversa com essa criança ou com esse adolescente e a abordagem primeiro é feita com eles, né, para saber sobre a situação. Caso a criança ali confirme qualquer tipo de violação, de agressão, a gente registra o boletim de ocorrência encaminhado para a delegacia e após a criança e a família são encaminhadas ao CRES para acompanhamento. Quando a criança faz um relato espontâneo, seja para qualquer pessoa, e essa pessoa leva a denúncia até a gente, nós vamos tomar as providências em cima daquele relato que a criança fez para aquela pessoa. Porque existe a lei 13.431, se eu não me engano, que fala sobre o depoimento especial e a escuta especializada. E nessa lei aborda também para que a criança ela não seja revitimizada. Então, sim, não se repita. Não se repita, porque cada vez que ela conta aquilo, a criança ela passa por trauma, todo né? um processo de sofrimento. Então, assim, quando ela faz o relato espontâneo para alguém, seja na escola, seja num CRAS, ou seja em casa, a gente vai tomar as providências em cima daquele relato que a criança fez. Inclusive, judicialmente tem um valor judicial esse relato, né? Se eu não me engano. Acho que isso, e depois se o juiz entender necessário, ele pede a escuta especializado com profissionais especializados para aquilo ali. Mas os procedimentos são feitos dessa forma. A gente caminha quando detecta que a situação, que a violação aconteceu, é encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude, e encaminhado para o CRES para acompanhamento. Ô, Mila, isso mostra a fundamentação e a importância desse relato da criança, que é um relato que é feito assim, né, de maneira espontânea, né? Isso aí. E é importante dizer, né, como o Rony colocou, existe uma lei que garante que essa criança relate isso uma única vez, né? E a partir daí as providências são tomadas. Uma vez que essa criança chega ao CREAS, né, ela vai ser acompanhada por uma equipe especializada, uma equipe multiprofissional. Específica, né? Para esse específica para isso, e sempre com o intuito de superação dessa violação, desse trauma, né, dando condição para essa família acessar os direitos, né, acessar as políticas públicas, para que ela, então, tenha condição de continuar, né, seguindo
mas sobre o acompanhamento especializado que o CREAS oferece. Entendi. Daqui a pouquinho eu vou te pedir mais informações sobre o CREAS, porque assim, são muitas ações, né? É verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. Bom, o pessoal está pedindo aqui no WhatsApp para a gente divulgar um pouco mais os números, né, dos conselhos tutelares aqui de Linhares. Eu pedi a nossa produção, estão preparando lá. Vai aparecer daqui a pouquinho na tela aí para você. Ah, tá lá. Rony, esse primeiro número, então, é da Regional 1, né? 2. O primeiro é 1, o segundo é o 2. Então, vamos lá, gente. Ó, a Regional 1 é de que região, Rony? Atende do Shell para o lado do Aviso, Interlagos, Litoral, Araçá. Pode deixar Araçá. na tela aí, Jadel, só para a gente dizer. Então, esse primeiro número aí, gente, Interlagos. é desse Conselho Tutelar 1, Regional 1. Isso. Né? Vamos manter na tela aí para divulgar para o pessoal. Estou colocando o óculos aqui porque de longe aqui não consigo enxergar. 998577964. Salva aí no seu celular, né? Anota num papel rapidinho e depois salva no celular. Agora, o outro número, né? O da direita para mim aqui, é da Regional 2. Quais são os bairros atendidos, Rony? Isso aí é do BNH lá para cima. Vai Pra BNH, Canivete, Nova Esperança, Santa Cruz, Jardim Laguna. Entendi. Então, aquela área ali é do Nova Regional Esperança. 2. É Nova Esperança. 998577562. Gente, estão aí os dois números, né? Mas enfim, ligou, não é aquele conselho, eles vão passar o número Eles vão correto, informar não tem isso aí. problema, né? O importante é ligar. É importante salvar esse número, porque numa situação de emergência... Agora, se não tem nenhum dos dois, liga para o 190, a Polícia Militar. Se for um caso de violência, né? Aciona a polícia que vai ter jeito. Pergunta aqui, ô Mila, as ações que o município tem realizado com essas famílias vítimas de violência, né? Como elas estão sendo atendidas, né? Como é que é feito esse acompanhamento? Você tem essas informações? Então, nós temos os serviços, que são os serviços do SUAS, né? Nós temos o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende vítimas de violação de direitos. Aí acompanha ali com a família, né? Acompanha com a família. Então, uma vez constatada essa violação de direitos, é o CREAS que vai atender. Então, como eu disse, nós temos uma equipe multiprofissional que vai acompanhar esta família, que vai acolher, que vai ouvir as demandas dessa família e que vai fazer, então, os encaminhamentos necessários para essa família superar essa situação de violação de direitos. Então, nós estamos falando aqui de benefício socioassistencial, que pode ser o aluguel social, que pode ser o subsídio alimentar. Nós estamos falando de encaminhamentos para a área da saúde, para a área da educação, para o mundo do trabalho. Enfim, todo um leque de ações Direcionar para esses direcionados, né, para que essa família tenha aí seus direitos garantidos. Agora, é uma demanda crescente, né? As equipes dão conta, porque é muito trabalho, imagina. Como nós colocamos, né, a grande maioria dos casos hoje em acompanhamento são de crianças e adolescentes em situação de violação de direito. Então, nós temos uma equipe para acompanhar estes casos, né? O município, então, entendendo que essa demanda tem aumentado, também já tem aí a proposta de aumentar o número de profissionais nessa equipe, né, para garantir que essas famílias tenham a condição de serem atendidas em um tempo hábil, né? Pois é. É o caso do Conselho Tutelar, né, Rony? Porque, assim, Linhares é uma cidade grande, nós temos 2 regionais. Então, assim, quanto maior o município, mais regionais necessário ter, Isso né? aí, mais regional. É necessário ter mais conselhos órgãos, tutelares, isso aí, mais órgãos, né? Bom, gente, vale lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão, uma entidade autônoma, né? Ela trabalha independente de quem está no governo, né? Não tem patrão, digamos assim, aspas, né? O patrão seria o povo, mas, enfim, é um trabalho independente, inclusive em relação ao judiciário, né, e tal, presta esse papel de apoio, mas o Conselho Tutelar tem autonomia para atuar nesses casos defendendo os direitos da criança, né? Isso, tem essa autonomia, né? É um órgão permanente autônomo, não jurisdicional, a gente não tem poder de juiz, né? Porque Exatamente. tem muitos casos que chegam no conselho achando que a gente pode resolver, mas se é judicial a gente Mas não pode pode, a gente encaminhar, encaminha, né? isso Encaminha. aí. Olha que Aí interessante. Então, assim, é um órgão que ele tem autonomia para estar trabalhando aquilo ali, né? Detectado qualquer tipo de violência, a gente toma todas as providências. Tem casos, infelizmente, que precisam de acolhimento institucional, aí é informado a vara da infância, aí o juiz que vai ver depois se retorna com essa criança para a família, né? Trabalhar a família primeiro, que é trabalhado com CRAS, com CREAS,
Todo um arcabouço aí, né, para poder atender essa preparar demanda. o ambiente, aquela família, que a ideia é trabalhar aquela família para a criança ela retornar para o ambiente familiar dela. E é interessante que o judiciário vê dessa forma, né, Mila? A criança vítima de violência, ela não vai ser apartada da família, né? Se foi o pai o agressor, vai se buscar a mãe, um tio, uma avó, alguém para cuidar dessa criança. Né? Exatamente. Importante dizer, né, que o interesse maior é da proteção da criança, né? Então todas as decisões são para que essa criança, ou seja, essa vítima, seja criança, seja adolescente, ela tenha a sua relação familiar preservada, né? Mesmo que não e obviamente não poderia ser com o agressor, mas que um outro familiar tenha condição de acompanhar esta criança, de ficar com essa criança. Importante dizer que essa família também será acompanhada, né? Essa família extensa, que a gente chama, também será acompanhada, para que essa criança tenha condição de ser atendida. Olha, e nós estamos falando aqui, Rony, dos casos de violência, que são os casos extremos de violência, de agressão. Gente, às vezes, né, imagino que o delegado até mencionou isso aqui, em depoimentos, os agressores dizem, não, mas eu fui corrigir a criança. Não existe isso, né? O caso aí do casal que nós falamos, que a criança está no hospital em Colatina, eles serão indiciados por tortura, né? Uma coisa muito grave, né? Um crime muito grave. Então não tem essa desculpa de, foi corrigir, espancar uma criança não é correção, né? É agressão, é crime e dá cadeia. Agora, nós temos casos, né, que não são de agressão nesse sentido, agressão física, mas que são também de violações, que são essas questões de trabalho infantil que a gente tem visto cotidianamente em Linhares também, né? É uma violação de direito também, né? O trabalho infantil, hoje existe um mito de que é melhor a criança trabalhando do que tá vagabundando, ou de estar roubando. Tem esse ditado aí, tem esse ditado. Só que as pessoas não analisam que a criança ali, num sinal vendendo doce, ela está exposta a vários tipos de violação, vários tipos de risco, né? Como atropelamento, estar ali no sol quente pode trazer uma doença, estar ali talvez está sendo visão de certos tipos de traficantes. Exatamente. Que pode estar usando aquela criança. Risco de atropelamento e por aí vai, né? Até a própria abuso sexual, às vezes, estão ali olhando, né? E visando aquela criança e trazendo para esse tipo de violação. Ô, Mili, por mais necessidade que a família esteja passando, não justifica, porque assim, qualquer situação que aconteça com essa criança, a família vai ser responsabilizada. Com certeza. O que acontece? E eu insisto muito nisso em todas as minhas falas, né? Nós temos visto um número muito grande de crianças nos sinais. Por que nós não estamos vendendo bala, vendendo doce, por aí vai. Isso. E por que nós não estamos vendo o mesmo número de adultos nos sinais? É curioso mesmo. É uma pergunta. Quem é o responsável por sustentar a família? Algum adulto tá por trás disso aí, né? Exatamente. Então nós precisamos desmistificar isso de que a criança está ali para ajudar a família. É por necessidade, está ali. Que seja o adulto, então, né? Isso aí, que seja o adulto. O adulto é responsável por essa criança e não o contrário. E o que nós vemos, e aí eu posso dizer porque eu também estou na equipe do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e o que nós ouvimos das crianças é que eles estão ali para ajudar a família. Bom, algum adulto pediu para que elas fizessem isso. Exatamente. Ou obrigou, né? Mais uma vez, nós somos responsáveis por essas crianças. As crianças precisam de adultos para orientá-las e expô-las ao trabalho infantil, né? Seja em sinal, seja em feiras livres, seja em situações ainda mais degradantes, é colocá-las em risco o tempo todo. Uma criança no sinal significa que ela está desprotegida de qualquer adulto, né? Então, assim, ela está ali, ela pode ser cooptada pelo tráfico, ela pode ser explorada sexualmente, que é uma outra forma de violência sexual contra crianças e adolescentes. E nós precisamos parar com isso, porque o sinal, ele é para quem? Para o filho do pobre? Só o filho do pobre vai para o sinal, porque os filhos dos ricos, eles não estão no sinal. Então, que trabalho infantil é esse que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo de um trabalho infantil direcionado para filho de pobre. E é isso que a gente trabalha contra. Nós trabalhamos pela
pela dignidade da criança. E dizer que essa criança, porque está ali, ela vai estar livre de se tornar isso ou aquilo, falácia, né? É uma falácia determinar um destino para uma criança que ninguém nem sabe o que pode acontecer. Lugar de criança não é no tráfico, não é na exploração sexual, não é no trabalho infantil. O lugar de criança é onde ela pode ser capacitada, onde ela pode ser orientada, onde ela pode ser amada, onde ela tenha respeito por sua condição peculiar de desenvolvimento. E sendo acompanhada por um adulto responsável, né? Com certeza. Ô, Rony, inclusive muitas pessoas, às vezes as pessoas não têm assim, a real noção do que é o trabalho do Conselho Tutelar, inclusive até recriminam até as abordagens em casos como esse, né? Acontece muito. Igual eu comentei aqui anteriormente, às vezes quando a gente vai fazer uma abordagem, principalmente nesse caso de trabalho infantil, né? Trabalho escravo infantil. Porque é obrigação do Conselho Tutelar, né? É a obrigação do Conselho Tutelar, juntamente com a equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social, né? Que chega, que faz a primeira abordagem, e dali encaminha, né, para o Conselho, eu aciono o Conselho na hora que fez a abordagem, e a sociedade critica porque tem esse falácio, igual você falou. Né, não, mas o Conselho Tutelar tá perturbando, mas a criança está ali para ajudar o pai e a mãe. Cara. Mas você fez uma boa pergunta, Mira. Cadê o pai e a mãe que não estão ali vendendo a bala e o doce, então? Né? Pois é sempre o que eu questiono para as pessoas. É curioso. Né? É dizer o seguinte, essa criança está sendo explorada. E quando eu, né, por pena, enfim, ou por ideologia mesmo, acabo comprando o doce dessa criança, né? Eu estou estimulando a permanência dessa criança naquela situação de exploração. Então, o que você está dizendo é que, assim, não é legal tá se comprando esses produtos de criança na rua? Não é. Não é? Não está ajudando em coisa nenhuma isso? Não está ajudando a criança em nada, porque muito possivelmente esse dinheiro não vai ficar com essa criança. E aí é o que eu digo, essa família vai ficar desprotegida? Não, o que a gente precisa são de políticas públicas efetivas que atendam essa família para que ela também tenha condição de exercer a sua função, que é uma função protetiva. Exato. E quando ela coloca a criança em risco, ela deixa de fazer o seu papel primordial. Gente, tá aí, ó, vale o alerta, né? As pessoas agem de boa fé, né? Eu tô comprando um docinho aqui porque eu fiquei com dó da criança, acredito que vai ajudar a família, mas não é bem assim, né? Procurar saber quem é que está por trás, se não tem alguém lucrando com o trabalho dessas crianças. Elas estão fora das salas de aula, infelizmente, em função da pandemia, né? Mas tem que procurar essa informação. Olha, vamos para um rápido intervalo? Nosso bate-papo das 6 volta daqui a pouquinho com o nosso último bloco. Dá tempo ainda de você mandar sua mensagem. 99622-4547. De volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6, trazendo esse alerta. Gente, estamos no Maio Laranja, um assunto que a gente vai bater nessa tecla o ano inteiro, mas estamos reforçando aqui o combate à violência, à exploração sexual contra crianças e adolescentes, a tortura e outros crimes, né? As privações que a gente tem visto, infelizmente, o trabalho infantil, né? A exploração, tudo isso é crime, né? E precisa ser denunciado. E a gente, no intervalo aqui, conversava sobre esse caso da menor agredida, né, que ainda está em estado grave, e a importância de se denunciar, né, de um vizinho ali ouviu alguma coisa de diferente, né, Rony? Avisa o Conselho Tutelar, que no mínimo vai lá dar uma olhada para saber o que está acontecendo. Né? Mila até comentou no começo, né, não precisa ter certeza, mas se você viu qualquer sintoma, qualquer sinal que talvez possa trazer de agressão ou de que a criança esteja sofrendo, denuncie, né, que o Conselho ele vai averiguar para ver se procede ou não, né? Menos mal se não proceder, mas é averiguada a situação. Ô Mila, isso pode evitar, inclusive, desfechos trágicos, como é esse caso aí, né? Com certeza, né? Ao menor sinal, né, de suspeita, a gente precisa denunciar, precisamos intervir para que a criança, caso esteja sobre a situação de violação de direito, ela tenha o atendimento rápido, que isso pode garantir que consequências piores não aconteçam, né? Então, nós precisamos intervir com o máximo de urgência. Gente, quanto menor a criança, mais delicada é a situação, né? Porque assim, uma criancinha de 5 anos não tem qualquer
chance de defesa, né? Nesse Não aspecto. tem. E, Cláudio, eu até estudando sobre o assunto, né, tem um livro que ele diz o seguinte, que o quanto que nós estamos reduzindo os espaços, né? O livro se chama O Segredo da Infância. Como que nós estamos reduzindo os espaços das crianças. Exatamente. Como que as crianças não podem, né? A autora, ela diz que as crianças não podem, elas não podem brincar, elas não podem ser crianças, elas não podem subir, elas não podem ser curiosas. E o que elas podem, né? Elas só podem ser aquilo que nós queremos que elas sejam, né? Então, a gente precisa entender que a criança ela vai passar por uma série de desenvolvimentos, né? E se essas fases não forem respeitadas, que desfecho a gente vai ter lá na frente? Que adulto vai ser esse, né? Exatamente. Nós dizíamos aqui, né, Rony, que quantos adultos reproduzem aquilo que viveram em suas infâncias, né? E aí, voltando à questão do trabalho infantil, quando diz, não, mas eu trabalhei, né? Eu trabalhei nessa idade, eu não morri, mas que tipo de consequência isso traz, né? Vamos observar quem somos nós hoje e saber se também isso não tem uma ligação com as vivências que nós tivemos na nossa infância, né? Então, dizer que a criança é uma construção social. Então, como que nós estamos construindo essas crianças? Gente, está aí a importância, né, de ter esse olhar. E hoje a gente nota também um tempo muito excessivo das crianças. Você falou da limitação do espaço, esse livro, eu achei bacana isso que você falou. E as crianças hoje estão aí submetidas à internet, muitas vezes, né? Deixadas com o celular na mão, com o tablet na mão, não se sabe o que está acessando. E aí entra um outro tipo de violência, crime, né? Pela internet, os crimes virtuais, né, Rony? Nossa, existe muito. Muito perigosos. Existe muito. Porque quando a gente se fala de abuso sexual, o abuso sexual ele não é considerado somente quando há violação física. Exato. Existem várias formas de abuso sexual, né? Você, às vezes, você falando na internet, tem muitas pessoas ali que ficam expondo, né, as partes íntimas, os órgãos genitais para a criança, ou fica usando a foto de criança nua para estar expondo na internet. Tudo isso é uma forma de abuso sexual e tem que ser denunciado. Com toda certeza denunciado. E os pais, gente, ficarem atentos, porque assim, não pode entregar o mundo, né? Porque um aparelho eletrônico hoje, a gente está conectado o mundo inteiro, entrega na mão de uma criança de 3 anos de idade e deixa ela sozinha. E aí? Isso aí. Olha o perigo. Então, de novo, nós estamos aqui falando sobre a questão da responsabilidade dos pais de acompanhar essa criança, né? Em todo momento, entregar o celular, ok, vai deixar uma criança um pouco com o celular, tudo bem, também faz parte de todo um desenvolvimento, mas acompanhar, né? É isso que a gente está dizendo, de acompanhar, de observar, de estar próximo ao seu filho, para que o seu filho tenha a condição de falar sobre coisas que ele está vivendo ou coisas que estão fazendo com ele, né? É só a aproximação que vai garantir esse vínculo, né, de afeto, de confiança. Ô Rony, a Mila falou aqui sobre os altos números, né? As denúncias que chegam todos os dias no trabalho do CREAS, né? No Conselho Tutelar não é diferente. Imagino que as denúncias são diárias, a todo momento chegam. Geralmente as denúncias que chegam no Conselho, violação de direito, quando confirmado, a gente caminha para o CREAS. Então, tá tudo interligado, isso aí, né? O CREAS eles recebem, né, do Conselho, acredito que de outros órgãos também. Mas geralmente todas questão de violência física, sexual que chega no Conselho é encaminhado para o CREAS. Mila, vamos falar um pouquinho mais sobre o CREAS, né? Porque é uma grande rede, né? O CREAS desenvolve várias frentes de trabalho, né? Então, o CREAS, ele, como eu disse, ele é um equipamento da proteção social especial, né? Então, ele vai atender casos, né, de média complexidade, casos de situação de violação de direitos já comprovadas, né? E aí não é só de criança. Não, aí não é só de criança, tá? É criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher vítima de violência, que também, infelizmente, é um número muito alto aqui no município, né? Então, o CREAS, ele vai desenvolver esse papel de gerir todos os encaminhamentos para que essas vítimas e suas famílias superem essa situação de violação de direitos, né? Então, o CREAS é um dos equipamentos de uma grande rede de proteção,
né? Nós temos os CRAS, nós temos as escolas, né? Nós temos as organizações da sociedade civil. Os movimentos né? Nós sociais. temos, exatamente, nós temos eu falo que nós temos uma grande gama de espaços de proteção, né? Que as pessoas precisam estar inseridas, as famílias precisam estar inseridas para que minimamente seus direitos sejam garantidos. Pois é, gente. Olha, isso nos chama a atenção que nós também, qualquer um de nós cidadãos, né, temos a nossa parcela de responsabilidade, somos também corresponsáveis pelos cuidados, né, pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Esses números que a Camila nos trouxe aqui nos assusta, porque ela disse que 10%, né, desculpa, 10% apenas dos casos de violação chegam, né, ao conhecimento das autoridades. Agora imagine a quantidade de casos escondidos aí de violência sexual, abuso sexual contra crianças e adolescentes, principalmente nas classes mais altas também, porque esses casos dificilmente chegam a um desfecho criminal e policial, né? Isso aí. Nós costumamos dizer que o Estado, ele interfere muito na vida das famílias mais vulneráveis, né? Mas o Estado intervir nas famílias de valor aquisitivo maior, né? É um pouco mais difícil, né? Aí romper com esse silêncio é muito difícil também, que essa vítima tenha a condição de relatar tudo o que está vivendo também é muito difícil, né? Mas isso não significa que esses casos não aconteçam nessas famílias, né? Isso não é exclusivo só das classes mais baixas. Não, né? não é, né? E dizer que as políticas públicas, elas precisam chegar a todos que precisam, né? Que estão ali numa situação de vulnerabilidade, tratando-se da assistência social. Ô, Rony, a gente está no finalzinho do programa, eu queria que você, nessa Câmara, deixasse aí um alerta, né? E pedir, conclamar a sociedade, para que, com um exemplo como esse da garota aqui de Linhares, a menina de 5 anos, né? Ao menor sinal, as pessoas realmente pudessem ajudar o Conselho Tutelar nesse sentido, de fazer uma denúncia o mais rápido possível, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o mal ele só cresce a partir do momento que os bons cruzarem os braços. Então é importante de nós denunciarmos, né? Hoje a gente vê essas questões de violência bem longe da gente, e hoje está quase do lado da nossa casa. Então, assim, é importante a gente fazer a denúncia, né? A gente até faz um apelo a toda a sociedade, a toda a comunidade, para que essa criança ela saia desse sofrimento, como nós falamos anteriormente, e para que esse agressor ele pague por aquilo que ele está fazendo. Porque hoje ele está fazendo com aquela criança talvez dentro da casa dele, mas amanhã ou depois ele pode estar chegando na nossa casa. Exatamente. Então, se a gente não denunciar, a gente corre esse risco. E é importante também, Cláudio, informar a sociedade de que eles podem acompanhar essa denúncia que eles fizeram. Né? Seja pelo Disque 100, porque no Disque 100 tem um protocolo que você pode acompanhar a denúncia. Se você denunciou no conselho, você pode estar ligando para saber quais as providências foram tomadas. Se caso vê que não foi tomada providência nenhuma, pode estar acionando outros órgãos. Tem o CMDCA, que é um órgão fiscalizador, né, do Conselho Tutelar, que funciona lá dentro da Secretaria de Assistência Social, tem o Ministério Público. Então, o importante é você fazer o seu papel de cidadão, denunciar, não fique só na denúncia, acompanhe a denúncia que você fez, se foi tomada alguma providência, e se você vê que fez uma denúncia, essa criança continua sofrendo e órgão nenhum tomou providência, vai procurando outros órgãos que, com certeza, aquela situação vai ter que ser resolvida. Tem que ser resolvida, né, Mila? Isso aí. Com certeza, nós precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, precisamos acionar todos os equipamentos, todas as instituições que garantam que essa criança saia dessa situação de violação de direitos. É preciso dar um basta nesse tipo de coisa. Verdade. A violência, de modo geral, já é uma coisa perversa, né? Agora, contra criança, adolescente, idoso, a violência contra a mulher, a gente nos choca, né? Então, a gente conclama a sociedade, as pessoas de bem, né, que realmente busquem formas de denunciar, de auxiliar as autoridades nesse sentido. Aí estão todos os telefones, né, os telefones dos conselhos tutelares aqui de Linhares. Anote um deles, pelo menos, e a partir de um você conseguirá as informações em relação ao outro e denuncie qualquer caso de violação contra crianças e adolescentes. Agradeço aos dois, Rony Preato, Mila Pião, obrigado pela presença. Tá? Nós que agradecemos a oportunidade. Tá, joia. E agradeço a você de casa, né, por essa companhia de sempre aqui. Tem reprise desse programa nesse sábado pela manhã e também domingo à tarde. Ao longo da tarde você tem a reprise de todos os programas veiculados desde terça-feira até esta sexta. Bom final de semana. TV Sim, canal do Espírito Santo.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.